Em uma noite mágica de Natal em São Paulo, um pai solteiro fez uma escolha simples: ajudar uma criança perdida entre milhares de pessoas. Ele não imaginava que, em poucas horas, essa decisão o colocaria cara a cara com uma das mulheres mais poderosas do Brasil. E o que aconteceu a seguir mudaria a vida de 4 pessoas para sempre. Esta é uma história sobre bondade, redenção e o verdadeiro significado do Natal. Mas antes de começarmos, gostaria de usar esse momento de uma maneira diferente. Não para pedir nenhum like ou inscrição de vocês, mas para desejar um Feliz Natal a todos nossos ouvintes, que vocês e seus familiares tenham muita paz e bênçãos em suas vidas, e que esses próximos dias sejam dias incríveis de muita união. Um grande abraço do canal Ecos do Coração, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Agora vamos para a nossa história de hoje. Rodrigo Ferreira havia feito uma promessa à esposa no leito de morte. Não importava o quanto as coisas ficassem difíceis, o Natal sempre seria especial para Bela. Por isso, naquela noite fria de 23 de dezembro, ele levou a filha de 8 anos ao Shopping Norte Premium, o centro comercial mais luxuoso da zona norte de São Paulo, que se transformava em uma vila natalina espetacular todo o mês de dezembro. O ingresso para a noite mágica de Natal havia custado quase uma semana de trabalho como técnico de manutenção de elevadores. Mas ao ver os olhos de Isabela se arregalarem diante da árvore gigante de 15 metros e da neve artificial caindo suavemente sobre a praça central, cada centavo valeu a pena. Ele não tinha como saber que aquela noite mudaria tudo, que um único ato de bondade colidiria com o medo de uma mãe bilionária e abriria portas para um mundo que ele nunca imaginou acessar. O shopping pulsava com vida. Milhares de famílias se moviam pelos corredores decorados, suas risadas se misturando com canções natalinas que ecoavam pelos alto-falantes. Rodrigo segurava a mão de Bela enquanto navegavam pela multidão, passando por vendedores de chocolate quente e castanhas assadas, pelo carrossel de cavalos enfeitados com luzes piscantes, pelas filas enormes que serpenteavam em direção à casa do Papai Noel. Bela puxou a mão do pai em direção à pista de patinação no gelo artificial. Seus olhos brilhavam com uma empolgação que Rodrigo não via há semanas. Desde que a mãe falecera, 3 anos atrás, a menina havia amadurecido rápido demais. Ajudava nas tarefas domésticas, preparava o próprio lanche para a escola, nunca reclamava quando o dinheiro estava curto. Ver aquela criança espontânea novamente, aquela alegria genuína, fez o peito de Rodrigo apertar. Estavam a meio caminho da pista quando Rodrigo sentiu algo colidir com sua perna. Olhou para baixo e encontrou uma menininha, talvez 5 ou 6 anos, agarrando sua calça jeans com ambos os punhos. O rosto dela estava marcado por lágrimas, a respiração vindo em soluços irregulares. Ela usava um casaco branco caro com acabamento em pele sintética, mas um dos sapatos de verniz havia se desapertado e seus cachos escuros estavam despenteados ao redor do rosto. Ela olhou para Rodrigo com enormes olhos castanhos, cheios de terror absoluto. Ei! Ei! Rodrigo disse, abaixando-se imediatamente. Calma, pequena. O que aconteceu? Mas a menina apenas chorou mais forte, enterrando o rosto contra o joelho dele. Rodrigo sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquele tipo de medo, o pânico primitivo de uma criança separada dos pais. Ele havia visto isso uma vez em Bela, anos atrás em um supermercado, e a lembrança ainda o assombrava. Bela se ajoelhou ao lado do pai, sua expressão séria além dos 8 anos. Está tudo bem, ela disse suavemente para a menina. Meu pai é muito legal. Ele vai te ajudar a encontrar sua mamãe. A menina levantou a cabeça levemente, os soluços diminuindo para soluços. Ela olhou para Bela, para esta outra criança que parecia tão calma e segura, e algo em seu corpinho pequeno relaxou apenas uma fração. Como você se chama, querida? Rodrigo perguntou gentilmente. Clarinha, a menina conseguiu dizer entre respirações trêmulas. Que nome bonito. Eu sou Rodrigo, e esta é minha filha, Isabela. Mas todo mundo a chama de Bela.
Você pode me dizer como é sua mamãe? Mas o rosto de Clarinha se contraiu novamente. Eu não sei onde ela foi. Tinha tanta gente. E então ela sumiu e eu não consegui encontrá-la. E eu procurei em todo lugar. E eu... Tá bom, tá bom, Rodrigo disse, sua voz firme mesmo enquanto sua mente acelerava. Ele examinou a multidão procurando por alguém que parecesse estar procurando freneticamente por uma criança. O mar de rostos era avassalador. Famílias, casais, grupos de adolescentes, todos se movendo em direções diferentes sob a neve artificial. Encontrar uma pessoa específica naquele caos seria quase impossível. Vamos até o posto de segurança, ele decidiu. Eles vão poder nos ajudar a encontrar sua mãe. Rodrigo se levantou e Clarinha imediatamente estendeu a mão para ele. O gesto foi automático, confiante, e fez algo doer profundamente no peito de Rodrigo. Ele pegou os dedos pequenos e frios dela nos seus, notando como estavam gelados apesar do casaco caro. Com Bela segurando sua outra mão, ele começou a abrir caminho em direção ao posto de segurança principal, perto do centro do shopping. A jornada foi lenta e difícil. A multidão parecia ficar mais densa a cada passo, corpos pressionando de todos os lados. Clarinha se encolhia cada vez que alguém passava rápido demais perto deles, seu aperto na mão de Rodrigo ficando doloroso. Sem pensar duas vezes, ele a levantou no colo, do jeito que costumava carregar Bela pelas multidões quando ela era menor. Clarinha imediatamente enroscou os braços ao redor do pescoço dele e enterrou o rosto contra seu ombro. Estamos quase lá, ele disse suavemente. Você está sendo tão corajosa, Clarinha. O posto de segurança era um quiosque pequeno decorado para parecer uma casa de gengibre, completo com colunas de bastão de doce e um teto coberto de glacê falso. Mas a aparência alegre não conseguia mascarar a tensão lá dentro. Uma fila de pais ansiosos se estendia pela porta, cada um segurando fotos nos celulares, cada um usando a mesma expressão de pânico mal contido. Rodrigo sentiu Clarinha se tensionar contra ele ao perceber a cena. Todas aquelas outras crianças perdidas, todas aquelas outras famílias assustadas. Dentro, 2 seguranças exaustos estavam lidando com perguntas vindas de múltiplas direções. Rádios crepitavam com atualizações. Um quadro branco na parede listava descrições de 6 crianças diferentes perdidas, suas últimas localizações marcadas com alfinetes coloridos em um grande mapa do shopping. Senhor, estamos fazendo o melhor possível. Um guarda estava dizendo a um pai que parecia prestes a derrubar o quiosque. Temos equipes vasculhando cada seção do shopping. Rodrigo esperou sua vez, balançando Clarinha suavemente para mantê-la calma. Quando finalmente chegou ao balcão, uma jovem com um gorro de Papai Noel na cabeça olhou para ele com olhos cansados, que haviam visto crianças assustadas demais naquela noite. Criança perdida? Ela perguntou, já pegando um formulário. Encontrada, na verdade, Rodrigo disse. O nome dela é Clarinha. Ela se separou da mãe em algum lugar do shopping e não sabe onde ela foi. A expressão da guarda suavizou levemente. Clarinha. Ok, deixa eu verificar nossa lista. Ela examinou a tela do computador, franzindo a testa. Ainda não temos um boletim de criança desaparecida para uma Clarinha. Como é a mãe, querida? Clarinha apenas balançou a cabeça contra o ombro de Rodrigo, novas lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela está muito assustada, Rodrigo explicou. Não conseguiu me dizer muito sobre a mãe dela. A guarda suspirou, esfregando as têmporas. Olha, vou ser honesta com você. Estamos completamente sobrecarregados hoje à noite. Este é nosso evento mais movimentado do ano, e tivemos mais crianças perdidas que o normal. Temos equipes procurando, mas, sinceramente, sua melhor aposta pode ser ficar nas áreas principais onde os pais costumam procurar. O carrossel, a árvore grande, a pista de gelo. Se você conseguir mantê-la calma e visível nesses lugares, há uma boa chance de a mãe te encontrar antes de nós. Não era a resposta que Rodrigo esperava, mas ele entendia a realidade. O shopping era enorme, a multidão era massiva, e havia apenas tantos funcionários de segurança para dar conta.
Ele agradeceu a guarda e saiu, Clarinha ainda agarrada a ele como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo girando. Pai? Bela disse, puxando sua manga. E se a gente for para a árvore grande? A Clarinha pode se sentir melhor se puder ver as luzes, e talvez a mamãe dela vá procurar lá. Rodrigo olhou para sua filha, para aquele rostinho sério e aquele coração bondoso, e sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase o derrubou. Essa é uma ideia maravilhosa, querida. Vamos lá. A árvore de Natal ficava no coração do shopping, uma estrutura imponente de 15 metros coberta com milhares de luzinhas brancas minúsculas. A árvore era um ponto de referência genuíno, trazida da Alemanha nos anos 1920 e cuidadosamente restaurada à sua glória original. Cada ramo havia sido pintado à mão com detalhes intrincados, flores, fitas e acabamentos dourados que capturavam a luz a cada rotação. Uma multidão se reuniu para assistir, seus rostos iluminados pelo brilho suave. Pais levantavam crianças nos ombros para uma visão melhor. Casais de mãos dadas enquanto a música tocava sua valsa suave. Rodrigo encontrou um local perto da entrada onde podiam ver e ser vistos, posicionando-os sob um grande arco decorado com bastões de doce que seria fácil de avistar à distância. Ele abaixou Clarinha no chão, mantendo uma mão no ombro dela para que ela soubesse que ele não iria a lugar nenhum. Sua mamãe pode vir aqui te procurando, ele explicou. Então vamos ficar bem aqui onde ela pode nos achar facilmente, tá bom? Clarinha assentiu, suas lágrimas finalmente começando a secar. Ela observava a árvore girar, seu corpinho pequeno lentamente relaxando contra a perna de Rodrigo. Bela se ajoelhou ao lado dela, começando a apontar diferentes ornamentos e inventar histórias sobre eles. Vê aquele anjo ali em cima? Ela protege todas as crianças perdidas até suas mamães as encontrarem. Clarinha olhou para Bela com algo parecido com admiração. De verdade? De verdade, Bela disse com convicção total. E aquele boneco de neve ali? Ele conta piadas para fazer as crianças rirem quando estão tristes. Rodrigo observava sua filha transformar o medo de Clarinha em algo mais leve, algo mais administrável, e sentiu o peito apertar. Bela havia aprendido muito cedo demais sobre consolar pessoas assustadas. Ela havia sido tão forte quando a mãe ficou doente, tão corajosa durante aqueles últimos meses terríveis de dezembro 3 anos atrás. E agora aqui estava ela, usando aquela mesma força para ajudar outra criança. Os minutos se transformaram em meia hora. Rodrigo vasculhava a multidão incessantemente, procurando por qualquer mulher que parecesse estar procurando desesperadamente por uma criança. Ele viu mães com carrinhos de bebê, avós segurando sacolas de compras, grupos de amigas rindo e tirando fotos. Mas ninguém que parecesse estar no tipo de pânico que uma mãe separada de sua filha estaria sentindo. Clarinha começou a tremer. O shopping mantinha o ar-condicionado forte para combater o calor dos corpos, e seu casaco caro, por mais bonito que fosse, não era suficiente para aquela temperatura. Rodrigo tirou sua própria jaqueta de moletom surrada e a colocou sobre os ombros dela. Engoliu-a completamente, as mangas pendendo bem além de suas mãos, mas ela se enrolou nela agradecida. Obrigada, ela sussurrou. Era a primeira palavra que ela havia dito diretamente a ele sem serem lágrimas. De nada, querida. Ele sorriu para ela, tentando projetar uma confiança que não estava sentindo completamente. Vamos encontrar sua mãe logo logo. Mas naquele exato momento, câmeras de segurança posicionadas estrategicamente por todo o shopping estavam gravando cada segundo. Imagens que, em poucas horas, mudariam tudo. Um homem de aparência simples em roupas de trabalho manchadas de graxa. Uma menina de casaco caro, obviamente perdida. O tipo de cena que, sem contexto, poderia parecer muito, muito errada. Rodrigo não sabia nada disso ainda. Tudo o que ele sabia era que uma criança assustada precisava de ajuda e ele não ia abandoná-la. Não importava quanto tempo levasse. Não importava se isso significava perder a noite que havia planejado com Bela. Algumas coisas eram mais importantes que planos. Pai,
Estou com fome, Bela disse baixinho, tocando seu braço. Rodrigo verificou o relógio. Eram quase 21 horas. Eles estavam ali há mais de 1 hora, e Bela não havia comido desde o lanche leve que tinham dividido na praça de alimentação ao chegarem. Eu também, ele admitiu. Olhou para Clarinha. Você está com fome, pequena? Clarinha balançou a cabeça afirmativamente, seus olhos ainda fixos na árvore. Tá, vamos conseguir alguma coisa para comer, mas vamos ficar onde sua mãe pode nos ver, combinado? Havia um carrinho de lanches perto da árvore vendendo cachorros quentes e pipoca. Rodrigo comprou 3 cachorros quentes e 3 sucos de caixinha, observando seu orçamento cuidadosamente planejado encolher ainda mais. Mas quando Clarinha mordeu o primeiro pedaço e um pequeno sorriso atravessou seu rosto pela primeira vez desde que a encontraram, valeu cada centavo. Eles comeram em silêncio, Bela e Clarinha sentadas no chão, enquanto Rodrigo permanecia de pé, ainda vasculhando a multidão. A árvore girava. A música tocava. Famílias passavam, mergulhadas em suas próprias alegrias natalinas, alheias ao pequeno drama se desenrolando sob o arco de bastão de doce. Depois do jantar, Bela puxou uma pequena pulseira de miçangas da mochila. Ela havia feito na escola, um projeto de artesanato simples com contas coloridas formando um padrão de arco-íris. Eu ia usar isso amanhã, ela disse para Clarinha, mas eu quero que você fique com ela, para você lembrar que vai ficar tudo bem. Clarinha pegou a pulseira com reverência, como se fosse feita de ouro maciço. Ela a deslizou no pulso, onde ficou grande demais, mas ela apertou o punho para mantê-la no lugar. Obrigada, ela sussurrou. E pela primeira vez, seu sorriso alcançou seus olhos. Rodrigo sentiu algo se mover em seu peito. Aquela pulseira simples, aquele gesto pequeno de bondade de uma criança para outra. Algum dia, ele percebeu, aquela pulseira seria prova. Prova de que não havia nada sinistro aqui. Apenas bondade. Apenas crianças sendo crianças. Mas ele não sabia disso ainda. Naquele momento, tudo o que ele via eram 2 meninas rindo juntas, a ansiedade de Clarinha finalmente cedendo à segurança que Bela oferecia tão naturalmente. Eram quase 22 horas quando Rodrigo viu a comoção. Uma mulher cortando pela multidão como um míssil guiado, seguranças flanqueando-a de cada lado, pessoas em ternos caros correndo para acompanhar. Ela usava um vestido preto elegante completamente fora de lugar entre as roupas casuais de fim de ano de todos os outros. Seus cabelos escuros estavam puxados para trás em um coque severo. Até mesmo à distância, ele podia ver o pânico em seu rosto, a maneira como seus olhos vasculhavam freneticamente cada criança na multidão. E então aqueles olhos encontraram Clarinha. Maria Clara. A mulher gritou, sua voz cortando a música e o burburinho da conversa como um golpe de faca. Clarinha virou a cabeça tão rápido que quase se desequilibrou. Mamãe! Ela começou a correr, mas Rodrigo instintivamente a pegou, não querendo que ela se machucasse na pressa. Ele a abaixou gentilmente e ela disparou em direção à mãe. A mulher caiu de joelhos e puxou Clarinha para seus braços, segurando-a tão apertado que a criança deu um gritinho. Onde você estava? Eu estava tão assustada. Não me assuste assim nunca mais. Rodrigo ficou onde estava, deixando-as terem seu momento. Ele sentiu Bela deslizar a mão na dele, os dois observando a reunião. Aquilo devia ser o fim disso. Mãe e filha reunidas. Sua boa ação completa. Eles podiam voltar para sua própria noite, talvez ainda pegar a última sessão da pista de gelo se tivessem sorte. Mas então a mulher levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Rodrigo por cima da cabeça de Clarinha. E algo em sua expressão mudou. O alívio endureceu em algo mais frio, algo desconfiado. Ela se levantou lentamente, ainda segurando Clarinha contra ela. Os seguranças se moveram para mais perto, seus corpos formando um meio círculo protetor. Um homem de terno elegante deu um passo à frente,
sua mão se movendo para o telefone no bolso. A mulher caminhou em direção a Rodrigo, cada passo medido e deliberado. Quando ela falou, sua voz era gelada. Você. Quanto tempo minha filha esteve com você? Rodrigo piscou, confuso pela hostilidade repentina. Cerca de 2 horas, senhora. Ela estava perdida perto do posto de segurança. Então 2 horas. A voz da mulher cortou como vidro quebrado. Minha filha de 6 anos ficou sob seus cuidados por 2 horas. E você não pensou em alertar imediatamente a segurança? Em fazer um anúncio? Em tentar encontrar alguém da nossa equipe? Eu fui à segurança, Rodrigo disse, sua confusão se transformando em algo mais afiado. Eles estavam sobrecarregados. Eles disseram que nossa melhor opção era ficar em um lugar visível onde você pudesse nos encontrar. Foi exatamente o que eu fiz. Os olhos da mulher o percorreram, captando suas roupas de trabalho manchadas, suas botas surradas, o moletom barato que agora estava sobre os ombros de Clarinha. Sua expressão dizia tudo. Ela viu um homem da classe trabalhadora, um estranho, alguém que não pertencia ao mundo dela, e em sua mente isso o tornava perigoso. Eu preciso saber exatamente o que aconteceu, ela disse, sua voz ficando mais alta. Quem mais viu vocês juntos? Por que você tirou o casaco dela? Por que você a alimentou? Pessoas estavam começando a notar. Cabeças se viraram. Conversas pararam. A multidão ao redor deles ficou quieta, todos os olhos fixos na cena se desenrolando sob o arco de bastão de doce. Rodrigo sentiu o rosto esquentar. Eu não tirei o casaco dela. Eu dei a ela minha jaqueta porque ela estava com frio. E eu a alimentei porque ela estava com fome. Porque é isso que você faz quando uma criança está assustada e sozinha. A mulher deu mais um passo à frente. Um dos seguranças tocou seu braço como se para detê-la, mas ela o afastou. Senhora Cavalcante, talvez devêssemos... Cavalcante. O nome atingiu Rodrigo como um soco. Helena Cavalcante. A CEO da Cavalcante Holdings, um dos maiores conglomerados de tecnologia do Brasil. Seu rosto estava em revistas de negócios, painéis de notícias econômicas. E agora ela estava aqui, olhando para ele como se ele fosse algo que ela raspasse da sola do sapato. Clarinha se contorceu nos braços de Helena. Mamãe, para. Ele foi legal. Ele e a Bela me ajudaram. Eu estava com tanto medo e eles... Fique quieta, Maria Clara, Helena disse secamente, sua atenção ainda fixada em Rodrigo. Ela estava operando no puro instinto agora. A paranoia que havia sido alimentada por 6 meses de ameaças e medidas de segurança elevadas. O medo que a acordava no meio da noite imaginando todos os horrores possíveis que poderiam acontecer com sua filha. Rodrigo sentiu algo se quebrar dentro dele. A humilhação de ser julgado. De ter sua bondade transformada em algo sujo. De estar diante de centenas de estranhos sendo tratado como um criminoso por fazer nada além de ajudar. Olha, ele disse, sua voz tremendo de raiva contida. Eu entendo que você estava assustada. Eu entendo que você não me conhece. Mas eu não fiz nada de errado. Sua filha estava perdida e chorando. E eu a ajudei. Foi só isso. Helena abriu a boca para responder, mas Clarinha se libertou de seu aperto. A menininha correu de volta para Bela, jogando os braços ao redor do pescoço da menina mais velha. Não fique brava com eles, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Eles foram meus amigos quando eu estava sozinha. Bela abraçou Clarinha de volta, sua própria expressão confusa e machucada. Nós só queríamos ajudar, ela disse baixinho. Helena olhou para as 2 meninas abraçadas, para a pulseira de arco-íris no pulso de Clarinha, para o moletom surrado de Rodrigo ainda sobre os ombros de sua filha. Por um segundo, algo vacilou em sua expressão, uma rachadura na armadura. Mas então, o homem de terno falou baixinho em seu ouvido. Senhora, precisamos ir. A mídia pode estar aqui a qualquer momento. E temos aquelas ligações às 6 horas da manhã. Helena assentiu rigidamente. Ela gentilmente separou Clarinha de Bela, ignorando os protestos de sua filha.
Sem olhar para Rodrigo novamente, ela se virou e começou a se afastar, sua comitiva se fechando ao redor dela como um escudo. Clarinha olhou para trás por cima do ombro de Helena, seus olhos encontrando os de Bela. Obrigada, ela formou com os lábios. E então eles se foram, engolidos pela multidão, deixando Rodrigo e Bela sozinhos sob o arco de bastão de doce enquanto sussurros se espalhavam ao redor deles como fogo. Pai, Bela disse, sua voz pequena e machucada. Por que ela ficou brava com a gente? Nós só ajudamos. Rodrigo se ajoelhou e puxou sua filha para um abraço apertado. Eu não sei, querida. Às vezes as pessoas ficam com tanto medo que não conseguem ver a bondade bem na frente delas. Mas nós fizemos a coisa certa? Sim. Rodrigo assegurou com mais força. Nós fizemos absolutamente a coisa certa. Eles ficaram ali por um longo momento, pai e filha, enquanto a árvore de Natal continuava a girar, e a música continuava a tocar, e o mundo seguia em frente ao redor deles, indiferente ao pequeno coração partido na praça central. Rodrigo não sabia que naquele exato momento, em algum escritório de segurança em algum lugar do shopping, gravações estavam sendo revisadas, imagens estavam sendo analisadas, e em poucas horas, tudo o que aconteceu aqui seria visto sob uma luz completamente diferente. Mas por enquanto, tudo o que ele sentia era a dor, a humilhação e a lição amarga que Bela acabara de aprender sobre como o mundo trata pessoas como eles. Vamos para casa, ele disse baixinho. Acho que já tivemos Natal suficiente por uma noite. Eles caminharam de volta pelos corredores decorados, passando pelas famílias felizes e pelas crianças rindo, sentindo-se subitamente muito separados de toda aquela alegria. E quando finalmente saíram pela porta principal para o estacionamento frio, Rodrigo respirou fundo o ar da noite e tentou liberar a tensão que havia se enraizado em seu peito. Mas alguma coisa lhe dizia que isso não tinha acabado. Que aquele encontro sob a árvore de Natal era apenas o começo de algo maior. Algo que mudaria tudo. Ele apenas não sabia o quê. Ainda não. O apartamento de Rodrigo em Guarulhos era pequeno e modesto. 2 quartos, uma sala que servia como cozinha e área de estar, um banheiro com azulejos rachados que ele prometia consertar há meses, mas era deles. Era lar. E naquela noite de véspera de Natal, enquanto Rodrigo colocava Bela para dormir, parecia mais vazio do que nunca. Pai, Bela disse do travesseiro, sua voz sonolenta, mas ainda machucada. A gente fez algo errado? Não, querida. Rodrigo puxou o cobertor até o queixo dela. Nós fizemos exatamente a coisa certa. Às vezes as pessoas não conseguem ver isso na hora. Mas ela era tão brava, e todo mundo estava olhando. Eu sei. Ele beijou a testa dela. Mas a Clarinha sabia que nós a ajudamos. Isso é o que importa. Bela ficou quieta por um momento. Você acha que vamos ver a Clarinha de novo? Rodrigo hesitou. Ele não queria mentir para sua filha, mas também não queria destruir aquela pequena esperança em seus olhos. Não sei, querida. Mas eu sei que ela vai se lembrar de você, da sua bondade. Bela assentiu e fechou os olhos. Dentro de minutos, sua respiração se aprofundou. O estresse do dia finalmente cedendo ao sono da exaustão. Rodrigo ficou ali observando-a por um longo tempo, memorizando o jeito que seu cabelo se espalhava pelo travesseiro, o jeito que sua mão segurava o cobertor mesmo dormindo. Ela se parecia tanto com a mãe quando dormia. A mesma curva suave das bochechas. O mesmo pequeno franzir entre as sobrancelhas como se estivesse resolvendo problemas até em sonhos. Ana. O nome de sua esposa ainda doía mesmo depois de 3 anos. 3 natais sem ela. 3 anos de aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo. De aprender a fazer tranças que nunca ficavam direitas. De aprender a responder perguntas sobre por que a mamãe teve que ir embora. Rodrigo saiu do quarto silenciosamente e foi para a pequena sala. O apartamento estava quieto demais. Ele ligou a televisão apenas para ter algum ruído de fundo, mas não prestou atenção ao que estava passando. Sua mente continuava voltando para aquele momento sob a árvore de Natal.
a frieza nos olhos de Helena Cavalcante, o jeito que ela o havia olhado como se ele fosse algo perigoso. Ele entendeu, em algum nível racional. Mulher rica, filha única, provavelmente lidando com todo tipo de ameaça de segurança. Mas entender não tornava a humilhação menos cortante. Não apagava o olhar de mágoa no rosto de Bela. Rodrigo pegou seu celular e rolou sem pensar pelas redes sociais. E então ele viu uma foto dele, do shopping, carregando Clarinha. O ângulo tornava tudo pior, mais suspeito. Seu moletom surrado, a expressão assustada de Clarinha. A legenda dizia: homem não identificado visto com criança perdida no Norte Premium. Alguém conhece essa situação? Seu estômago afundou. Os comentários já estavam chegando. Especulações, julgamentos. Pessoas que não sabiam nada sobre o que havia acontecido, criando narrativas baseadas em uma única imagem fora de contexto. Ele desligou o telefone e o jogou no sofá como se estivesse queimando. Isso ia piorar antes de melhorar. Ele sabia disso, e não havia nada que pudesse fazer a não ser esperar que a verdade eventualmente viesse à tona. Mas Rodrigo não sabia que naquele exato momento, a menos de 15 quilômetros de distância, em uma cobertura de luxo em Pinheiros, Helena Cavalcante estava tendo uma noite muito diferente. A cobertura era espetacular. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas de São Paulo. Móveis de designer preenchiam os espaços amplos. Arte original decorava as paredes. Mas Helena mal notava nada disso enquanto caminhava pelo quarto de Clarinha pela 10ª vez, verificando se sua filha ainda estava lá, ainda estava segura, ainda estava respirando. Clarinha dormia profundamente, embrulhada em lençóis de seda egípcia, cercada por bichos de pelúcia caros. Mas ela ainda usava aquela pulseira barata de miçangas no pulso. Helena havia tentado removê-la gentilmente quando deu banho na filha, mas Clarinha havia protestado tão veementemente que Helena desistiu. A Bela me deu. Clarinha havia dito com aquela teimosia que ela herdou do pai. Ela é minha amiga. Helena saiu do quarto e encontrou Marcos, seu chefe de segurança, esperando na sala. Ele era um homem grande com expressão permanentemente cética, ex-policial federal que havia trabalhado para ela pelos últimos 2 anos, desde o incidente. Terminamos de revisar as gravações. Marcos disse sem preâmbulo. Todas as câmeras de segurança do shopping das últimas 3 horas. E... Helena cruzou os braços preparando-se para o pior. Marcos abriu o laptop e girou a tela para ela. Você precisa ver isso. O vídeo começou. Ângulo de câmera de segurança. Visão ampla da praça central. Helena viu Clarinha colidir com aquele homem, Rodrigo. Viu ele se abaixar imediatamente. Viu a gentileza em seu rosto mesmo através da qualidade granulada da gravação. Marcos avançou rapidamente. Aqui está eles indo para a segurança. Câmera de corredor mostra que ele levou ela direto lá. Sem desvios. Sem hesitação. A imagem mudou. Câmera do posto de segurança. Helena viu Rodrigo esperando pacientemente na fila. Clarinha em seus braços, sua filha falando com o guarda. Aqui está a parte interessante, Marcos disse. Ele pausou em um quadro específico. 3 pessoas diferentes se aproximaram dele, enquanto ele esperava com Maria Clara. Olhe. Helena se inclinou mais perto. Uma mulher de meia idade se aproximando de Rodrigo, claramente oferecendo algo. Ele balançando a cabeça. A mulher insistindo, tirando dinheiro da bolsa. Rodrigo recusando novamente, gesticulando para Clarinha de uma maneira que claramente dizia: ela não é minha filha, estou apenas ajudando. Aconteceu 3 vezes, Marcos explicou. Pessoas acharam que Maria Clara era filha dele e estava doente ou com fome. Ofereceram dinheiro, comida, ajuda. Ele recusou tudo. Explicou a situação cada vez. O vídeo continuou. Rodrigo e as crianças na árvore de Natal. Ele nunca parou de procurar, Helena percebeu. Seus olhos sempre vasculhando a multidão, sempre alerta, sempre protegendo. Ela viu ele comprar comida com seu próprio dinheiro. Viu a filha dele dar aquela pulseira a Clarinha. Viu 2 atos simples de bondade de pai e filha que não tinham absolutamente nada a ganhar com isso.
E então ela viu a si mesma chegando. Viu o alívio no rosto de Rodrigo quando ela apareceu. Viu ele abaixar Clarinha gentilmente para que ela pudesse correr. E então viu o momento em que tudo mudou. Quando seu alívio transformou em acusação. Quando ela transformou um homem bom em algo suspeito com nada além do tom de sua voz. Marcos pausou o vídeo. Vou ser direto, senhora Cavalcante. Este homem não fez nada de errado. Ele fez tudo certo. E você... bem, você o tratou como lixo na frente de centenas de pessoas. Helena afundou no sofá de couro, o peso da culpa esmagando-a. Eu pensei, depois do que aconteceu há 6 meses, eu sei, Marcos disse mais gentilmente. A tentativa de sequestro a deixou paranoica. Mas, senhora, você não pode tratar todo homem da classe trabalhadora como uma ameaça, especialmente não um que acabou de passar 2 horas protegendo sua filha. Helena cobriu o rosto com as mãos. O que eu fiz? Você cometeu um erro, Marcos disse. A questão é o que você vai fazer sobre isso. Helena passou o resto da noite assistindo aquelas gravações repetidamente. Cada reprodução tornava sua vergonha mais profunda. Ela havia julgado aquele homem baseado em nada além de suas roupas e sua classe social. Havia assumido o pior, porque era mais fácil do que confiar. Porque 6 meses atrás, 2 homens haviam tentado sequestrar Clarinha da escola, e desde então ela via ameaças em cada sombra. Mas Rodrigo Ferreira não era uma ameaça. Ele era apenas um pai fazendo o que qualquer pai decente faria. E ela o havia recompensado com suspeita e humilhação pública. Às 3 horas da manhã, Helena ainda estava acordada, seu laptop aberto, procurando informações sobre Rodrigo. Foi surpreendentemente fácil. Rodrigo Ferreira, 35 anos, técnico de manutenção de elevadores para Elevadores Silva e Companhia. Viúvo, pai solteiro de Isabela Ferreira, 8 anos, endereço em Guarulhos. Ela olhou para aquele endereço por um longo tempo, e então tomou uma decisão. O Natal amanheceu brilhante e frio. Rodrigo acordou cedo, como sempre, sua mente ainda girando com os eventos da noite anterior. Ele fez café, preparou panquecas para o café da manhã de Natal de Bela, tentou fingir que tudo estava normal. Bela desceu às 8 horas, seu cabelo uma bagunça, mas seus olhos brilhantes com a empolgação do Natal que nem mesmo a noite anterior poderia diminuir completamente. Papai, é Natal! É sim, querida. Rodrigo sorriu, determinado a dar a ela um bom dia apesar de tudo. Vamos ver o que o Papai Noel trouxe. Eles tinham uma tradição. Abrir presentes de manhã, depois almoço especial, então assistir filmes de Natal enrolados no sofá. Era simples, mas era deles. E este ano Rodrigo havia se esforçado extra. Havia comprado para Bela aquele kit de ciências que ela estava querendo há meses, economizando centavo por centavo ao longo de 3 meses. Bela rasgou o papel de embrulho e gritou de alegria. Pai, você conseguiu! Como você conseguiu? O Papai Noel tem seus jeitos, Rodrigo disse, seu coração aquecendo com a alegria pura no rosto dela. Bela lhe deu um cartão que ela havia feito, desenhado à mão com lápis de cor. Mostrava 2 palitos de fósforo de pessoas de mãos dadas, sob um sol grande e sorridente. Para o melhor pai do mundo, dizia em letras cuidadosas. Rodrigo teve que engolir o nó em sua garganta. Obrigado, querida. É perfeito. Estavam na metade das panquecas quando a campainha tocou. Rodrigo franziu a testa. Eles não estavam esperando ninguém. Seus vizinhos sabiam que era só ele e Bela, e eles geralmente os deixavam em paz nos feriados. Ele foi até a porta e olhou pelo olho mágico. E congelou. Helena Cavalcante estava no corredor do seu prédio. Ela usava roupas casuais, jeans de grife e um suéter de cachemira que provavelmente custava mais que o aluguel mensal dele. Mas foi a expressão em seu rosto que o fez abrir a porta. Ela parecia incerta, vulnerável. Nada como a CEO fria da noite anterior. Senhor Ferreira, ela começou, e sua voz estava rouca como se ela não tivesse dormido. Posso falar com você? Rodrigo olhou para o corredor,
vendo rostos curiosos espiando pelas portas. A chegada de uma mulher como Helena Cavalcante em um prédio como o dele não passava despercebida. Ele podia ouvir os sussurros já começando. "Entre", ele disse recuando. Helena entrou, seus olhos rapidamente percorrendo o apartamento pequeno. Rodrigo viu tudo através dos olhos dela. Os móveis desgastados, a tinta descascando, o teto manchado de água que ele não conseguia pagar para consertar. E sentiu uma pontada de vergonha que imediatamente o irritou. Não havia nada de errado com o jeito que ele vivia. Era limpo, era seguro, era cheio de amor. Era o suficiente. Bela apareceu da cozinha, seus olhos se arregalando. "A senhora das ontem à noite." "Oi, Isabela", Helena disse suavemente. "Bela, certo?" Bela olhou para o pai, incerta. Rodrigo assentiu. "Está tudo bem, querida. Por que você não termina suas panquecas?" Mas Bela não se moveu. Em vez disso, ela olhou para Helena com aquela franqueza direta que apenas crianças conseguem alcançar. "A senhora vai gritar com meu pai de novo?" Helena engoliu em seco, e Rodrigo viu lágrimas brilharem em seus olhos. "Não", ela disse. "Eu vim para pedir desculpas." Bela considerou isso por um momento. Então assentiu e voltou para a cozinha, embora Rodrigo pudesse dizer que ela estava ouvindo. Rodrigo cruzou os braços, esperando. Ele não ia facilitar isso para ela. Helena respirou fundo. "Eu assisti às gravações de segurança. Todas elas. Eu vi tudo o que você fez pela minha filha. Como você a protegeu. Como você recusou dinheiro de estranhos. Como sua filha compartilhou o que ela tinha. E eu vi como eu o tratei em troca." Ela olhou para ele diretamente, e ele podia ver que ela estava genuinamente atormentada. "Eu não tenho desculpa. Eu estava com medo, sim. Há 6 meses, 2 homens tentaram sequestrar Clarinha da escola dela. Desde então eu vejo ameaças em todos os lugares. Mas isso não justifica o jeito que eu te tratei. Você ajudou minha filha, e eu te recompensei com suspeita e humilhação pública." Rodrigo sentiu parte de sua raiva derreter. Não completamente, mas o suficiente para respirar. "Você me julgou pela minha aparência, pelas minhas roupas, pelo jeito que eu falo." "Eu sei", Helena disse baixinho. "E eu estou profundamente arrependida. Não há desculpa para isso. Sabe o que a parte mais difícil foi?" Rodrigo disse, sua voz áspera. "Não foi você me tratar como lixo. Foi minha filha ter que ver isso. Foi ela ter que aprender que não importa o quão bom você seja, algumas pessoas sempre vão te olhar de cima só porque você não tem dinheiro." Helena limpou os olhos. "Você está absolutamente certo, e eu não sei como consertar isso, mas eu quero tentar." De dentro da cozinha, eles ouviram a voz de Bela. "A Clarinha está aí?" Helena balançou a cabeça. "Ela está com a babá. Eu não achei que seria apropriado trazê-la antes de falar com você." Bela apareceu na porta, sua expressão esperançosa. "Ela ainda está usando a pulseira?" Um pequeno sorriso tocou os lábios de Helena. Ela se recusou a tirá-la, até para dormir. "Ela disse que você é a melhor amiga dela." O rosto de Bela se iluminou. "De verdade?" "De verdade", Helena confirmou. "E olha, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas Clarinha está sozinha no Natal. É só nós duas desde que me divorciei do pai dela há 1 ano. E ela continua falando sobre você e sobre a Isabela. Se vocês estivessem dispostos, se vocês pudessem considerar, eu gostaria de convidá-los para o almoço de Natal, na minha casa, para que Clarinha possa agradecer vocês adequadamente." Bela se virou para o pai, seus olhos implorando. "Pai, por favor, eu quero ver a Clarinha." Rodrigo olhou para sua filha, então para Helena, então de volta para Bela. Toda a fibra de seu orgulho gritava para recusar, para proteger a si mesmo e a Bela de mais potencial mágoa. Mas então, ele viu a esperança no rosto de Bela, e lembrou do jeito que Clarinha havia se agarrado a ela na noite passada. "Isso não é caridade?" ele perguntou para Helena. "Porque eu não preciso da sua pena. Não é caridade.
Helena disse firmemente. É duas meninas que se conectaram em circunstâncias terríveis e não querem se separar. E é uma mãe tentando consertar um erro terrível que cometeu. Rodrigo considerou por um longo momento. Finalmente ele assentiu. Tá, vamos. Mas não porque eu aceito seu pedido de desculpas. Não ainda. Vamos porque minha filha quer ver a sua. Entendido, Helena disse. Isso é justo. Mais do que justo. Ela lhes deu o endereço, uma cobertura em Pinheiros que Rodrigo sabia que custava mais do que ele ganharia em várias vidas. Meio-dia? Ela sugeriu. Meio-dia. Ele concordou. Depois que Helena saiu, Bela pulou de empolgação. Vamos ver a Clarinha. Vamos ver a Clarinha. Rodrigo a pegou e a girou, não conseguindo evitar sorrir com sua alegria. Mas no fundo, ele estava nervoso. Ele não pertencia ao mundo de Helena Cavalcante. Não sabia como navegar naqueles espaços, aquelas expectativas. Mas por Bela, ele tentaria. Às 11h45, Rodrigo e Bela estavam parados na frente do prédio de luxo mais intimidante que Rodrigo já havia visto. Porteiro com uniforme, lobby de mármore, elevador privativo para a cobertura. Bela apertava a mão dele com força, seus olhos enormes ao absorver tudo. É como um castelo, ela sussurrou. Quase. Rodrigo murmurou de volta, seu estômago revirando de nervosismo. O porteiro os verificou em uma lista, então os direcionou ao elevador privativo. Quando as portas se abriram diretamente na cobertura, Rodrigo teve que se forçar a não recuar. O espaço era enorme. Janelas panorâmicas, tetos altos, pisos de madeira reluzentes. Valia mais do que tudo o que ele já possuiria em sua vida inteira. Helena os encontrou na porta, agora vestida de maneira mais casual, mas ainda elegantemente. E atrás dela, pulando de empolgação, estava Clarinha. Bela! Clarinha gritou, disparando em direção à menina mais velha. Bela a pegou e elas giraram juntas, rindo. Rodrigo observou sua filha, viu a pura alegria em seu rosto e sentiu seu peito apertar. Não importava o quão desconfortável ele estava aqui. Ver Bela tão feliz tornava tudo digno. Obrigada por vir, Helena disse baixinho. Eu sei que não foi fácil. Rodrigo apenas assentiu, seus olhos ainda nas meninas. Elas já estavam em seu próprio pequeno mundo, Clarinha mostrando a Bela cada canto da cobertura, Bela maravilhada com tudo. O almoço foi estranho no começo. Rodrigo sentiu-se deslocado na mesa de jantar formal. Não tem certeza de qual garfo usar ou como segurar a taça de cristal. Mas Helena, para seu crédito, não tornou as coisas piores. Ela não agiu superior ou condescendente. Ela apenas conversou. Como uma pessoa normal. Clarinha não comeu desde ontem à noite, ela admitiu. Ela ficou tão chateada depois de voltarmos para casa. Ficou dizendo que ela tinha sido rude com você e com a Bela. Que vocês eram tão legais e a mamãe os tratou mal. Rodrigo olhou para Clarinha, que estava mostrando algo para Bela em seu tablet. Das bocas das crianças. Ela estava certa, Helena disse. Eu os tratei terrivelmente. E passei a noite inteira tentando descobrir como consertar isso. Não há conserto, Rodrigo disse, mas seu tom era mais suave agora. Apenas seguir em frente. Helena assentiu. Posso perguntar sobre você? Sobre sua família? Rodrigo hesitou, então decidiu que ela merecia saber ao menos o básico. Minha esposa morreu há 3 anos. Câncer. Diagnosticada em outubro, foi embora em dezembro. Véspera de Natal, na verdade. Helena ofegou. Rodrigo, eu não sabia. Sinto muito. Ele encolheu os ombros. Por isso eu levo a Bela àquele shopping todo ano. É o que a Ana, minha esposa, queria. Que o Natal continuasse sendo mágico para ela, não importa o que acontecesse. E você manteve essa promessa, Helena disse suavemente. Mesmo quando deve ter sido extremamente doloroso. Promessas são importantes, Rodrigo disse simplesmente. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de suas histórias pairando entre eles. Então, Helena falou novamente. Eu também sou divorciada. Há 1 ano.
O pai de Clarinha decidiu que preferia sua secretária de 25 anos à sua família. Sinto muito. Não sinta. Foi um alívio, na verdade, mas me deixou paranoica, super protetora. E então a tentativa de sequestro aconteceu e eu apenas quebrei meio que. Comecei a ver perigo em todos os lugares. Rodrigo olhou para ela, realmente olhou pela primeira vez. Viu além da riqueza, do poder, da compostura da CEO. Viu uma mãe que estava tão assustada quanto ele frequentemente estava. Tão sozinha em sua paternidade quanto ele na dele. Ser pai solteiro é difícil, ele disse. Não importa quanto dinheiro você tenha. É, Helena concordou. E eu não sou boa nisso. Eu fico tão presa em ser Helena Cavalcante, CEO, que esqueço de apenas ser a mamãe da Clarinha. Eu perco recitais, esqueço compromissos. Trabalho até tarde demais. Você está aqui agora, Rodrigo apontou. No Natal, com ela. Só porque você me assustou fazendo com que eu percebesse o que eu quase perdi. Eles observaram as meninas juntas. Clarinha e Bela haviam criado algum jogo elaborado envolvendo bichos de pelúcia e blocos de construção. Suas risadas preenchiam o espaço enorme, tornando-o mais quente, mais como um lar. Elas se conectaram, Helena observou, em apenas algumas horas. É raro. Bela não tem muitos amigos, Rodrigo admitiu. Nos mudamos muito por causa do trabalho. Contratos temporários, sabe? Difícil fazer raízes. Clarinha também não. As crianças na escola dela Elas são legais com ela, mas é superficial. Tudo é sobre o que você tem, quem seus pais são. Ela não tem amigos de verdade. Rodrigo sentiu algo se mover em seu peito. Duas meninas solitárias encontrando uma a outra em um momento caótico. Talvez isso fosse maior do que ele ou Helena. Talvez isso fosse sobre deixar as crianças terem o que precisavam. O resto do dia se desenrolou de maneira mais fácil. Eles comeram, conversaram em flashes entre cuidar das meninas. Helena fez perguntas sobre o trabalho de Rodrigo, genuinamente interessada em como elevadores funcionavam. Rodrigo perguntou sobre sua empresa, surpreso por conseguir acompanhar quando ela explicava em termos normais. À noite, quando era hora de ir, Bela e Clarinha se abraçaram tão apertado que parecia doloroso. Posso ver você de novo? Clarinha perguntou. Bela olhou para Rodrigo. Pai? Rodrigo olhou para Helena. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Vamos ver, ele disse. Mas não é impossível. Foi o suficiente. Ambas as meninas explodiram em gritos de alegria. No elevador descendo, Bela segurou a mão de Rodrigo. Pai, eu gosto da Clarinha. E eu acho que a senhora Cavalcante não é má. Ela estava só com medo. Rodrigo olhou para sua filha, para aquela sabedoria além de seus anos, e sentiu orgulho expandir em seu peito. Você está certa, querida. Às vezes, pessoas boas fazem coisas ruins quando estão assustadas. E nós perdoamos elas? Rodrigo pensou sobre isso. Eventualmente, ele disse. Se elas mostrarem que realmente lamentam. Se elas tentarem fazer melhor. Eu acho que ela lamenta, Bela disse. Eu vi nos olhos dela. Rodrigo sorriu. Talvez você tenha razão. Enquanto dirigiam de volta para Guarulhos, Rodrigo não conseguia parar de pensar em Helena. Sobre o jeito que ela havia olhado para as filhas brincando juntas, com aquela mistura de alegria e arrependimento. Sobre como ela havia sido genuína em suas desculpas, não apenas com palavras, mas com ações. Talvez, ele pensou, apenas talvez, algo bom pudesse sair daquela noite terrível no shopping. Talvez duas famílias quebradas pudessem encontrar um jeito de se ajudar a se tornarem inteiras novamente. Mas primeiro, havia algo que ele precisava saber. Algo que determinaria se isso poderia ir a qualquer lugar ou se era apenas uma anomalia bonita de Natal. Ele precisava ver se Helena realmente quis dizer o que disse. Se ela realmente via além de sua classe social e suas roupas de trabalho. Se ela podia realmente deixar suas filhas serem amigas sem transformá-lo em um projeto de caridade. E apenas o tempo diria.
Os dias seguintes ao Natal foram estranhos para Rodrigo. Ele voltou ao trabalho normalmente, subindo e descendo pelos poços de elevadores dos edifícios comerciais de São Paulo, verificando cabos, ajustando motores, fazendo manutenção preventiva. Mas sua mente continuava voltando para aquele almoço na cobertura, para as conversas com Helena, para o jeito que Bela e Clarinha haviam se conectado tão naturalmente. Ele esperava que Helena entrasse em contato. Talvez uma mensagem educada de agradecimento. Talvez até um pedido para as meninas se encontrarem novamente. Mas os dias se passaram em silêncio, e Rodrigo começou a pensar que tinha sido exatamente o que ele suspeitava. Um gesto único de culpa, nada mais. Bela perguntava sobre Clarinha todos os dias. Quando vamos vê-la de novo, pai? Ela ainda está usando a pulseira? Você acha que ela se lembra de mim? Rodrigo não sabia o que dizer. Ele não queria destruir as esperanças de sua filha, mas também não queria enchê-la de falsas promessas. Então ele se mantinha vago, dizendo que eles veriam, que talvez em breve, que as coisas eram complicadas. Foi na quinta-feira, 4 dias depois do Natal, que seu telefone tocou durante o intervalo do almoço. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez aceitar a ligação. Rodrigo Ferreira? Uma voz masculina perguntou. Profissional. Formal. Sim. Meu nome é Paulo Mendes, diretor de recursos humanos da Cavalcante Holdings. A senhora Helena Cavalcante pediu que eu entrasse em contato com você sobre uma oportunidade de emprego. O estômago de Rodrigo afundou. Então era isso. Caridade. Uma maneira de Helena aliviar sua culpa oferecendo a ele um emprego que ele não ganhou, não mereceu. Raiva queimou em sua garganta. Não estou interessado, ele disse bruscamente. Senhor Ferreira, se pudesse apenas me dar um momento para explicar. Eu disse que não estou interessado. Eu não preciso de caridade. Ele desligou antes que o homem pudesse responder. Sua mão tremeu de raiva enquanto guardava o telefone. Então Helena pensava que podia comprar seu caminho para fora de sua culpa. Pensava que podia transformá-lo em algum tipo de projeto de caridade. 2 horas depois, enquanto Rodrigo estava no subsolo do edifício paulista verificando um motor de elevador problemático, seu telefone tocou novamente. Desta vez era Helena. Ele deixou ir para a caixa postal. Ela ligou de novo. E de novo. Na 4ª ligação ele atendeu, sua voz áspera. O quê? Por favor, não desligue, Helena disse rapidamente. Eu sei que você recebeu a ligação do Paulo. E eu sei que você provavelmente pensou que era caridade. Mas não é. Eu juro que não é. Então o que é? Rodrigo disparou. Porque de onde estou, parece exatamente com uma bilionária tentando comprar sua saída da culpa. Houve uma pausa. Então Helena falou, sua voz mais quieta. Você está certo em desconfiar. Eu mereço isso. Mas você está errado sobre a oferta. Deixe-me explicar, por favor. Pessoalmente. Hoje à noite, se você puder. Rodrigo hesitou. Toda a fibra de seu orgulho dizia para recusar. Mas havia algo na voz dela. Algo genuíno. Estou ocupado. Então amanhã. Por favor, Rodrigo. Apenas me deixe explicar. Se você ainda achar que é caridade depois disso, eu nunca mais vou incomodá-lo. Ele suspirou. Amanhã. Mas apenas porque eu quero que você ouça você mesma dizer isso. Justo, Helena disse. Obrigada. Eles se encontraram em uma cafeteria pequena em Moema, meio caminho entre Guarulhos e Pinheiros. Helena chegou sozinha, sem seguranças ou assistentes, vestida simplesmente em jeans e uma blusa. Ela parecia cansada, Rodrigo notou, como se não estivesse dormindo bem. Obrigada por vir, ela disse, deslizando para o assento em frente a ele. Vamos direto ao ponto, Rodrigo disse. Você quer me oferecer um emprego que eu não mereci porque se sente culpada. Eu entendo, mas não estou interessado. Helena balançou a cabeça. Não é isso. Deixe-me explicar o cargo primeiro, e então você pode decidir se é caridade ou não.
Ela puxou um arquivo da bolsa. A Cavalcante Holdings possui 17 edifícios comerciais e residenciais em São Paulo. Todos eles têm sistemas de elevadores complexos que requerem manutenção constante. Atualmente, terceirizamos esse trabalho para 3 empresas diferentes. E, francamente, o serviço tem sido inconsistente. Rodrigo cruzou os braços. E daí? E daí que eu preciso de alguém para supervisionar toda a operação? Alguém com expertise técnica real, não apenas habilidades de gerenciamento. Alguém que possa treinar uma equipe, estabelecer protocolos, garantir que nossos elevadores sejam os mais seguros e eficientes de São Paulo. Ela empurrou o arquivo em sua direção. Este é o cargo. Gerente de operações de sistemas verticais. Salário inicial de R$15 mil por mês, mais benefícios. Você teria uma equipe de 12 técnicos sob você. Escritório próprio. Autonomia completa para administrar o departamento como achar melhor. Rodrigo olhou para os números e sentiu sua cabeça girar. R$15 mil. Era mais do que o triplo do que ele ganhava agora. Era dinheiro que mudaria a vida. Dinheiro que significava segurança para Bela, educação adequada, talvez até economias para a faculdade. Mas também era demais, muito conveniente, muito perfeito. Você criou esse cargo para mim, ele disse. Não existe. Eu criei esse cargo, Helena admitiu. Mas não para você especificamente. Eu vinha pensando nisso há meses. Nós perdemos quase R$200 mil no ano passado em tempo de inatividade de elevadores e reparos de emergência porque não tínhamos ninguém gerenciando adequadamente o sistema. É um buraco na nossa operação que precisa ser preenchido. Então por que não publicar o cargo? Por que não entrevistar candidatos adequadamente? Helena encontrou seus olhos. Porque quando pesquisei você, eu descobri que você tem 15 anos de experiência em manutenção de elevadores. Que você é certificado em 6 sistemas diferentes. Que você passou os últimos 3 anos trabalhando em contratos temporários, porque nenhuma empresa quer oferecer posições permanentes com benefícios. Que você é super qualificado para cada trabalho que teve, mas não tem um diploma universitário, então nunca é considerado para gerenciamento. Ela se inclinou para a frente. Você é literalmente a pessoa perfeita para este trabalho, Rodrigo. E sim, eu me sinto culpada pelo que fiz com você. Mas isso não muda o fato de que você é qualificado, que você merece esta oportunidade, que qualquer empresa com metade de um cérebro deveria estar pulando para contratar você. Rodrigo olhou para o arquivo, para os números, para a descrição do trabalho. Tudo parecia legítimo, profissional, não como caridade, mas como um trabalho real com responsabilidades reais. E se eu aceitar isso e não funcionar? Ele perguntou. E se eu não for bom o suficiente? Então eu te demito, Helena disse simplesmente. Da mesma forma que demitiria qualquer outra pessoa que não fizesse seu trabalho. Mas eu não acho que vai acontecer. Eu li seus registros de trabalho, Rodrigo. Você é meticuloso, confiável, excepcional no que faz. A única razão pela qual você não está em uma posição como esta já é porque o sistema está viciado contra pessoas sem diplomas universitários. Rodrigo estava em silêncio, sua mente correndo. Ele queria acreditar nela. Queria acreditar que isso era real, que ele havia realmente ganhado isso. Mas a dúvida ainda roía. Helena respirou fundo. Olha, eu vou ser completamente honesta com você. Sim, parte de mim quer fazer isso porque me sinto culpada. Porque eu te tratei terrivelmente. E quero encontrar uma maneira de consertar isso. Mas a maior parte é porque eu preciso de alguém bom nessa posição. E você é bom. Você é muito bom. Ela pausou. E porque Clarinha não para de falar sobre Bela. E eu vi como elas se conectaram. E pensei que talvez, se você estivesse trabalhando perto, elas poderiam ser amigas de verdade. Não porque eu estou comprando a amizade delas, mas porque a logística seria mais fácil. Pelo menos, ela estava sendo honesta. Rodrigo apreciou isso. Eu preciso pensar sobre isso. Claro, Helena disse. Leve o tempo que precisar. O cargo ainda estará disponível. Rodrigo levou o arquivo para casa e o estudou por 3 dias.
Pesquisou salários de mercado para posições similares. Verificou com contatos na indústria sobre se a Cavalcante Holdings era um bom empregador. Todas as respostas voltaram positivas. O salário era competitivo. A empresa tinha uma boa reputação. O cargo era legítimo, mas a dúvida ainda permanecia. Não sobre o trabalho em si, mas sobre os motivos de Helena. Sobre se ele poderia confiar nela. Sobre se ele estava fazendo isso por si mesmo ou apenas porque suas filhas queriam ser amigas. Enquanto Rodrigo lutava com sua decisão, Helena estava lidando com seus próprios demônios. O ex-marido, Roberto Mendes, havia entrado com uma petição para a guarda total de Clarinha, alegando negligência parental. Ele apontava para incidentes como a criança perdida no shopping, como evidência de que Helena estava muito focada em sua carreira para ser uma mãe adequada. Os documentos chegaram em uma segunda-feira, entregues por um oficial de justiça diretamente em seu escritório. Helena os leu com mãos trêmulas, o peso de cada palavra afundando como chumbo em seu estômago. No dia 23 de dezembro, a ré permitiu que a menor ficasse sem supervisão em um shopping lotado, resultando na criança ficando perdida por mais de 2 horas. A menor foi encontrada nos cuidados de um estranho completo, demonstrando falta de julgamento grave da parte da ré. Helena sentiu bile subir em sua garganta. Eles estavam usando aquela noite contra ela, virando seu pior pesadelo em munição legal. E a pior parte era que eles tinham razão. Ela havia perdido sua filha. Havia falhado no trabalho mais básico de uma mãe. Ela ligou para sua advogada, doutora Marina Costa, que havia lidado com seu divórcio. Marina era direta, pragmática e nunca adoçava más notícias. É ruim, Marina disse depois de ler a petição. Não impossível, mas ruim. Roberto está construindo uma narrativa de que você está ausente, distraída, mais focada em fazer bilhões do que em criar sua filha. Mas ele também está ausente, Helena protestou. Ele mal vê Clarinha 2 vezes por mês. Mas ele tem uma nova esposa que não trabalha e pode estar em casa o tempo todo, Marina apontou. Ele vai argumentar que pode fornecer um ambiente familiar estável. 2 pais, mesmo que um deles seja uma madrasta, versus você, sozinha, trabalhando 60 horas por semana. Helena afundou em sua cadeira. O que eu faço? Você muda a narrativa, Marina disse. Você mostra ao juiz que é uma mãe presente, que o incidente no shopping foi um acidente isolado. Você começa a aparecer em recitais, conferências de pais e professores, eventos escolares. Você documenta tudo e você reza para que seja suficiente. Depois que desligou, Helena ficou olhando pela janela de seu escritório para a linha do horizonte de São Paulo. Tudo pelo que ela havia trabalhado, todo o império que ela havia construído, e ela estava prestes a perder a única coisa que realmente importava: sua filha. E então ela percebeu algo. Rodrigo. Rodrigo havia sido uma testemunha daquela noite. Rodrigo havia cuidado de Clarinha quando Helena não podia. Se ele testemunhasse em seu favor, se ele pudesse explicar o que realmente aconteceu. Mas não. Ela não podia fazer isso. Não podia usar Rodrigo dessa maneira. Não quando ela já havia oferecido a ele um emprego. Pareceria exatamente como o que era: manipulação. Comprar seu testemunho com um salário gordo. Helena enterrou o rosto nas mãos. Tudo estava desmoronando. E ela não tinha ninguém para culpar, a não ser a si mesma. Naquela noite, Clarinha notou que sua mãe estava chateada. Mamãe, o que há de errado? Nada, querida. Helena mentiu, puxando sua filha para um abraço. Apenas coisas de trabalho. Clarinha se aninhou contra ela. Eu sinto falta da Bela. Quando vamos vê-la de novo? O coração de Helena se partiu um pouco mais. Eu não sei, meu amor. Eu não sei. Mas eu gosto dela. Ela é minha única amiga de verdade. Helena segurou sua filha com mais força, lágrimas ardendo em seus olhos. Eu sei. Eu sei. No dia seguinte, Rodrigo ligou. Eu aceito o trabalho, ele disse sem preâmbulo. Mas com condições. Helena sentiu alívio inundar através dela. Quais condições? Primeiro, você me trata como qualquer outro funcionário.
sem favores especiais. Sem tratamento diferente. Eu fracasso ou tenho sucesso baseado no meu próprio mérito. Concordo. Segundo, a amizade entre nossas filhas acontece separadamente do trabalho. Eu não quero que Bella pense que ela só tem uma amiga porque eu trabalho para você. Concordo. Terceiro, se em algum momento eu sentir que isso é caridade, que você está me mantendo por causa de culpa e não por causa do meu trabalho, eu saio, sem aviso, sem explicação. Helena hesitou. Isso não era padrão, mas ela entendia. Justo. Então temos um acordo? Temos um acordo. Rodrigo começou o trabalho na semana seguinte. O escritório que lhe deram era pequeno, mas funcional, com uma vista para a Avenida Paulista. Sua equipe de 12 técnicos eram experientes, mas desorganizados, acostumados a trabalhar sem supervisão adequada. Ele passou as primeiras 2 semanas apenas estabelecendo protocolos básicos, criando cronogramas de manutenção, implementando verificações de segurança. Era trabalho duro, mais difícil do que ele esperava. Havia dias em que ele se perguntava se havia cometido um erro, se estava em cima da cabeça. Mas então ele veria resultados. Um elevador que antes quebrava toda semana agora funcionando perfeitamente. Uma equipe que antes era dispersa agora trabalhando como uma máquina bem lubrificada. E Helena manteve sua palavra. Ela o tratava como qualquer outro gerente. Esperava relatórios, fazia perguntas difíceis, mantinha-o responsável. Não havia favores especiais. Nenhuma consideração extra, apenas trabalho. Mas ela também providenciou para que as meninas se encontrassem. Não através do trabalho, mas pessoalmente. Sábados na tarde, Clarinha e Bella teriam encontros de brincadeira. Às vezes na cobertura de Helena, às vezes no apartamento de Rodrigo, às vezes em parques ou museus. As meninas floresceram. Clarinha saiu de sua casca, tornando-se mais confiante, mais alegre. Bella, que sempre havia sido madura demais para sua idade, finalmente teve alguém com quem simplesmente ser criança. Elas criaram seu próprio mundo, cheio de piadas internas e jogos secretos, e a certeza absoluta de que eram melhores amigas para sempre. E lentamente, muito lentamente, Rodrigo e Helena começaram a construir algo também. Não romance, não ainda, mas respeito, compreensão, uma conexão baseada em parentalidade compartilhada e vulnerabilidade mútua. Helena se abriu sobre a batalha de Custódia, sobre o medo de perder Clarinha, sobre a culpa que ela carregava todos os dias por não ser a mãe que sua filha merecia. Rodrigo compartilhou sobre Ana, sobre os últimos meses terríveis, sobre como ele ainda falava com ela às vezes, tarde da noite, pedindo conselho sobre como criar Bella sozinho. Eles não eram amigos, ainda não, mas também não eram mais estranhos. Eram algo intermediário, algo que estava lentamente se transformando em mais. Mas nem tudo era fácil. A batalha de Custódia de Helena estava se intensificando. Roberto havia contratado uma equipe de advogados caros e estava construindo seu caso meticulosamente. Ele tinha testemunhas preparadas para falar sobre as longas horas de Helena, suas viagens de negócios frequentes, sua suposta negligência. A audiência estava marcada para meados de fevereiro. Helena estava apavorada. Ela havia começado a ir à terapia, trabalhando através de sua paranoia e sua culpa. Havia começado a deixar o escritório mais cedo, passando mais tempo com Clarinha, documentando tudo. Mas ela sabia que poderia não ser suficiente. Sabia que Roberto tinha um caso forte. E sabia que se perdesse, se realmente perdesse Clarinha, ela não sobreviveria a isso. Foi uma tarde de sábado, 3 semanas antes da audiência, que tudo mudou. Rodrigo e Bella estavam na cobertura de Helena para um encontro de brincadeira. As meninas estavam no quarto de Clarinha, e Rodrigo e Helena estavam na cozinha preparando lanches. Eu não sei o que fazer, Helena admitiu, sua voz rachando. Eu tentei tudo. Fui a todos os eventos. Documentei tudo. Mas Marina diz que ainda pode não ser suficiente. Que Roberto tem um caso forte.
Rodrigo olhou para ela, viu o medo absoluto em seus olhos e sentiu algo se mover em seu peito. Eu vou testemunhar. Helena piscou. O quê? Eu vou testemunhar. Na sua audiência. Eu estava lá naquela noite. Eu vi o que aconteceu. Eu posso dizer a verdade. Rodrigo, você não precisa. Eu sei que não preciso. Mas eu quero. Aquela noite não foi sobre você sendo uma mãe negligente. Foi sobre você sendo humana. Foi sobre um acidente que poderia ter acontecido com qualquer um. E foi sobre você confiando em um estranho completo para proteger a coisa mais preciosa do mundo para você. Ele deu um passo mais perto. Você é uma boa mãe, Helena. Eu vejo o jeito que você olha para Clarinha. O jeito que você tenta equilibrar tudo. Você não é perfeita, mas ninguém é. E Clarinha te ama. Isso tem que significar alguma coisa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Obrigada. Não tenho palavras. Você não precisa de palavras, Rodrigo disse gentilmente. Apenas deixe-me ajudar. E naquele momento, algo mudou entre eles. Algo se aprofundou. Não era mais apenas sobre as meninas sendo amigas. Não era mais apenas sobre trabalho e respeito mútuo. Era sobre duas pessoas quebradas, encontrando força uma na outra. Sobre confiança construída através de vulnerabilidade. Sobre a possibilidade de que talvez, apenas talvez, eles pudessem ser mais do que apenas pais solteiros, navegando suas próprias tempestades. Talvez eles pudessem ser algo novo, algo melhor, juntos. Mas primeiro, eles tinham que passar pela audiência, tinham que lutar por Clarinha, tinham que provar que amor, não dinheiro ou perfeição, é o que torna uma família real. E Rodrigo estava pronto para lutar, não apenas por Helena, mas por Clarinha, por Bela, por todas as 4 pessoas que haviam se encontrado naquela noite caótica de Natal e haviam, contra todas as probabilidades, se tornado família. A sala do tribunal era menor do que Helena esperava. Paredes de madeira escura, bancos rígidos, um ar de solenidade que fazia cada respiração parecer muito alta. Helena sentou-se à mesa da frente com sua advogada, Marina Costa, ao seu lado. Suas mãos tremiam levemente, então ela as manteve firmemente cruzadas no colo, as unhas cavando nas palmas. Do outro lado do corredor, Roberto Mendes sentava-se com sua própria equipe legal. Ele usava um terno impecável e exibia um sorriso confiante que fez o estômago de Helena revirar. Ao lado dele estava Juliana, sua nova esposa, jovem e perfeitamente arrumada, segurando a mão dele em uma demonstração calculada de solidariedade conjugal. Clarinha estava em uma sala separada com um assistente social, poupada de testemunhar o julgamento de sua própria vida. Helena agradeceu por aquela pequena misericórdia, ao menos. Sua filha não precisava ver isso. Não precisava sentir o peso de adultos lutando por ela como se fosse propriedade a ser dividida. O juiz entrou. Uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos puxados em um coque apertado e olhos que já haviam visto muitas famílias se despedaçarem. Todos se levantaram, então se sentaram novamente ao comando dela. Vamos começar, a juíza Carvalho disse, sua voz cortando o silêncio. Senhor Oliveira, sua abertura. O advogado de Roberto se levantou, um homem magro com óculos sem aro e um ar de superioridade estudada. Ele falou por 15 minutos, pintando uma imagem de Helena como uma workaholic negligente que colocava bilhões antes de sua própria filha. Ele citou reuniões perdidas, recitais ignorados, a noite no shopping como evidência definitiva de sua incompetência parental. A menor ficou perdida por mais de 2 horas, ele disse dramaticamente. 2 horas em que qualquer coisa poderia ter acontecido. E onde estava a mãe? Ocupada com chamadas de negócios, sem perceber que sua filha havia desaparecido até muito tempo depois do fato. Não era inteiramente verdade, mas era verdade o suficiente para doer. Helena sentiu cada palavra como um soco. Marina respondeu com sua própria abertura, mais contida, mas não menos apaixonada. Ela falou sobre o amor de Helena por Clarinha,
sobre as mudanças que ela havia feito nos últimos meses, sobre a importância da estabilidade e continuidade na vida de uma criança. Mas Helena podia ver no rosto da juíza que não estava funcionando. Não ainda. As testemunhas de Roberto foram primeiro. Sua mãe, que falou sobre como Helena sempre priorizava trabalho sobre família. A professora de Clarinha, que confirmou que Helena havia perdido várias conferências de pais. Um funcionário da escola que documentou as 3 vezes que Clarinha foi a última criança a ser buscada, esperando sozinha no pátio, enquanto Helena corria atrasada de reuniões. Cada testemunho era uma lâmina. Cada palavra uma confirmação de todos os medos de Helena sobre si mesma. Ela era uma mãe terrível. Ela havia falhado com Clarinha de todas as formas que importavam. Então foi a vez de Marina. Ela chamou a terapeuta de Helena, que testemunhou sobre o trabalho que Helena estava fazendo para equilibrar sua vida. Chamou a nova babá, que falou sobre como Helena agora deixava o escritório às 17 horas todos os dias para jantar com Clarinha. Mas a testemunha mais importante, a que todos estavam esperando, foi Rodrigo. Ele entrou no tribunal usando um terno que Helena sabia que ele havia comprado especialmente para isso. Estava um pouco grande nos ombros, um pouco curto nos punhos, mas ele estava impecavelmente limpo e arrumado. Seu cabelo estava penteado para trás, sua barba aparada. Ele parecia nervoso, mas determinado. Marina o conduziu através da história básica. Como ele encontrou Clarinha, como cuidou dela, como tentou encontrar Helena. E o que aconteceu quando a senhora Cavalcante chegou? Marina perguntou. Rodrigo respirou fundo. Ela estava apavorada. Não apenas preocupada, mas absolutamente apavorada. Eu reconheci aquilo. É o tipo de medo que apenas um pai pode sentir quando perde seu filho, mesmo que seja só por um momento. Ele olhou diretamente para a juíza. Ela me tratou terrivelmente naquela noite. Me acusou de coisas que doeram, mas eu entendi por quê. Porque 6 meses antes, 2 homens tentaram sequestrar Clarinha. Porque ela estava vivendo com aquele trauma todos os dias. Porque, quando você ama seu filho com tudo o que você tem, até mesmo 1 minuto de separação parece uma eternidade de medo. A sala estava completamente silenciosa. Até mesmo o advogado de Roberto parou de rabiscar notas. Então, você diria que a senhora Cavalcante é uma mãe negligente? Marina perguntou. Não, Rodrigo disse firmemente. Eu diria que ela é humana. Acidentes acontecem. Crianças se perdem. Isso não torna alguém um mau pai. O que torna alguém um bom pai é como eles respondem. E Helena respondeu fazendo mudanças reais. Mudando prioridades. Aparecendo. Ele pausou. Eu perdi minha esposa há 3 anos. Desde então, criei minha filha sozinho. E eu posso te dizer, não existe pai perfeito. Nós todos falhamos. Todos nós cometemos erros. Mas o amor cobre uma multidão de falhas. E Helena ama Clarinha com tudo o que ela tem. O advogado de Roberto se levantou para interrogatório. Senhor Ferreira, não é verdade que a senhora Cavalcante lhe ofereceu um emprego pouco depois do incidente no shopping? Sim. Um emprego muito bem remunerado, não foi? Sim. E você não acha que isso pode ter influenciado seu testemunho hoje? Que você está aqui defendendo-a porque ela está pagando seu salário? Rodrigo olhou para o advogado calmamente. Eu pensei nisso, sim. Foi exatamente por isso que eu quase recusei o trabalho. Mas então percebi algo. O trabalho é legítimo. Eu ganho cada centavo do meu salário através do meu trabalho. E meu testemunho aqui não é sobre gratidão, é sobre a verdade. E qual é a verdade, senhor Ferreira? A verdade é que Clarinha é uma menina feliz e bem ajustada que ama sua mãe profundamente. A verdade é que um único acidente não apaga anos de dedicação e amor. E a verdade é que separar uma criança de sua mãe por causa de paranoia e vingança não é justiça, é crueldade. O advogado de Roberto abriu a boca, então a fechou. Sem mais perguntas. Marina chamou uma última testemunha, Bela. Helena sentiu seu coração apertar quando a menina de 8 anos entrou. Bela parecia minúscula na caixa de testemunhas.
mas sua voz era clara e firme. Você é amiga de Maria Clara, certo? Marina perguntou gentilmente. Sim, ela é minha melhor amiga. E você passa tempo na casa dela? Sim. Todo sábado nós brincamos juntas. E como a senhora Cavalcante trata Clarinha quando você está lá? Bela pensou por um momento. Ela faz lanches para nós. E brinca junto às vezes, mesmo quando ela parece cansada. E ela sempre abraça a Clarinha antes de dormir e diz que a ama. Como meu pai faz comigo. Você acha que a Clarinha é feliz? Agora sim. Antes ela era triste na escola. Mas agora ela sorri muito, porque a mamãe dela está em casa mais, de boca de criança novamente, honesta, não contaminada por agendas adultas. A juíza Carvalho pediu um recesso de 30 minutos para deliberar. Helena sentou-se no corredor com Marina, incapaz de falar, incapaz de fazer nada além de olhar para as mãos e rezar. Rodrigo e Bela sentaram-se ao lado dela. Rodrigo não disse nada, apenas colocou a mão no ombro dela, um gesto simples de apoio, mas significou tudo. Quando foram chamados de volta, a juíza Carvalho tinha uma expressão ilegível. Ela olhou para Helena, então para Roberto, então para os documentos na frente dela. Este foi um caso difícil, ela começou. Ambos os pais amam Maria Clara. Isso é claro. Mas o amor sozinho não é suficiente. Uma criança precisa de estabilidade, precisa de presença, precisa de alguém que coloque suas necessidades em primeiro lugar. O coração de Helena parou. Aqui estava. A sentença que mudaria tudo. A juíza continuou. Senhor Mendes, você argumentou que pode fornecer um ambiente familiar mais tradicional para Maria Clara. Uma mãe em casa, 2 pais, estabilidade. E essas são coisas importantes. Roberto se inclinou para a frente confiante. Mas a juíza disse. E seu tom mudou. Você também abandonou sua família por uma mulher mais jovem. Você vê Maria Clara 2 vezes por mês quando é conveniente para você. E os registros mostram que você perdeu 4 dos seus últimos 8 fins de semana de visitação por conflitos de agenda. A confiança de Roberto vacilou. Por outro lado, a juíza virou-se para Helena. Senhora Cavalcante, você cometeu erros. O incidente no shopping foi grave. Suas longas horas de trabalho foram problemáticas. Mas a evidência mostra que você reconheceu esses problemas e tomou medidas corretivas reais. Você está em terapia, mudou seu horário de trabalho, está presente de maneiras que não estava antes. Ela olhou para seus papéis novamente. E mais importante, os testemunhos de hoje deixaram claro que Maria Clara ama você profundamente e se sente segura em seus cuidados. A opinião de uma criança não é o único fator, mas é significativo. A juíza bateu o martelo. A custódia principal permanece com a mãe, Helena Cavalcante. Senhor Mendes, você continuará com seu cronograma atual de visitação. Esta audiência está encerrada. Por um momento, Helena não conseguiu processar. Então Marina a estava abraçando, e Rodrigo estava apertando sua mão, e Bela estava pulando de alegria, e tudo finalmente afundou. Ela havia vencido. Clarinha ainda era dela. Do outro lado da sala, Roberto reuniu seus papéis com movimentos bruscos, seu rosto vermelho de raiva. Juliana tocou seu braço, mas ele a afastou. Eles saíram sem uma palavra, e Helena sentiu apenas pena. Ele havia tentado usar Clarinha como uma arma em sua amargura, e perdeu. Mas Helena não tinha tempo para pensar em Roberto, porque Clarinha estava sendo trazida de volta pela assistente social, e sua filha correu direto para seus braços. Mamãe, você está ficando comigo? Sempre. Helena sussurrou, segurando-a apertado. Sempre, meu amor. Clarinha olhou por cima do ombro da mãe e viu Bela. Bela. Ela se soltou e correu para a amiga. As 2 meninas se abraçaram, pulando em círculos, alheias aos adultos, observando com lágrimas nos olhos. Rodrigo se aproximou de Helena. Parabéns. Obrigada. Helena disse, sua voz embargada. Obrigada por testemunhar, por arriscar sua reputação, por... Ei! Rodrigo interrompeu gentilmente. É o que amigos fazem. Amigos! A palavra pairou entre eles, carregada de significado.
Eram amigos, mas também eram algo mais. Algo que estava crescendo lentamente, pacientemente, construindo fundações sólidas em vez de paixão apressada. As semanas seguintes foram mais leves. Helena manteve sua palavra sobre mudar prioridades. Ela delegou mais no trabalho. Saía às 17 horas. Jantava com Clarinha todas as noites. Ia a todos os recitais, todas as conferências, todos os eventos. E ela passava tempo com Rodrigo. Não encontros formais, apenas tempo. Cafés enquanto as meninas estavam na escola. Almoços rápidos perto do escritório. Conversas longas no telefone depois que as crianças dormiam. Eles conversavam sobre tudo. Sobre seus medos, seus arrependimentos, suas esperanças. Rodrigo falava sobre Ana, sobre a culpa de seguir em frente. Helena falava sobre Roberto, sobre o fracasso de seu casamento, sobre sentir que nunca seria boa o suficiente. E lentamente, eles começaram a curar. Não porque encontraram alguém para consertar suas partes quebradas, mas porque encontraram alguém que entendia, que não tinha medo de suas cicatrizes, que via suas falhas e escolhia ficar de qualquer jeito. Foi em uma tarde de sábado, 3 meses após a audiência, que tudo mudou. As meninas estavam brincando no parque, e Rodrigo e Helena sentaram-se em um banco assistindo. Bela quer saber se Clarinha pode ter uma festa do pijama na sexta que vem, Rodrigo disse. No nosso apartamento. Ela já planejou tudo. Filmes, pipoca, fortaleza de travesseiros. Helena sorriu. Clarinha vai adorar. Ela tem falado sobre isso há semanas. Eles ficaram em silêncio confortável, observando suas filhas empurrarem uma a outra nos balanços. Então Rodrigo falou novamente, sua voz mais quieta. Helena, eu preciso te contar algo. Ela se virou para ele, vendo a seriedade em sua expressão. O quê? Eu tenho sentimentos por você. Ele encarou suas mãos. Eu não estava procurando por isso. Não era algo que eu estava tentando fazer acontecer. Mas está aí. E eu precisava que você soubesse. O coração de Helena pulou. Rodrigo, eu não estou pedindo nada, ele disse rapidamente. Eu sei que é complicado. Com o trabalho, com as meninas, com tudo. Eu só precisava ser honesto. Porque eu não posso fingir mais que somos apenas amigos quando eu acordo todos os dias pensando em você. Helena alcançou e pegou a mão dele. Eu também tenho sentimentos por você. Rodrigo piscou. Sério? Sério. Ela riu suavemente. Eu estava tentando descobrir como te dizer. Como fazer isso funcionar sem estragar tudo. Então o que fazemos? Helena olhou para suas filhas. Clarinha e Bela estavam agora jogando pique-esconde atrás das árvores, suas risadas carregando pelo ar. Vamos devagar. Muito devagar. Porque não é só sobre nós. É sobre elas também. Concordo. Rodrigo apertou a mão dela. Devagar é bom. Mas eles estavam juntos agora, oficialmente. E isso era tudo. 6 meses depois, em uma tarde quente de agosto, Rodrigo se mudou para um apartamento maior em Pinheiros. Não na cobertura de Helena, mas perto o suficiente para as meninas irem a pé de um lugar para o outro. Um lugar que era dele, ganhado com seu próprio trabalho, não dado como caridade. Helena e Clarinha ajudaram com a mudança, carregando caixas e organizando móveis. Bela dirigiu tudo como uma pequena supervisora, dizendo a todos onde tudo deveria ir. No final do dia, quando todas as caixas estavam desempacotadas e as meninas finalmente desmaiaram no sofá novo, Rodrigo e Helena ficaram na pequena varanda olhando para a cidade. Você já pensou em como tudo mudou? Helena perguntou. Uma noite no shopping, uma criança perdida. E agora estamos aqui. Rodrigo passou o braço ao redor dela. Eu penso sobre isso todos os dias. Como um único momento de bondade pode mudar tudo. Você acha que teria acontecido de qualquer jeito? Nós encontrando um ao outro? Não sei, Rodrigo considerou. Talvez. Mas eu gosto de pensar que aquela noite era exatamente como deveria ser. Que tudo o que passou, o bom e o ruim, nos levou exatamente para onde precisávamos estar. Helena se inclinou contra ele.
Eu te tratei tão terrivelmente naquela noite. Você estava assustada. Eu entendo isso agora. Ainda assim, eu julguei você. Fiz suposições baseadas em nada além de preconceito. E você pediu desculpas. E mudou. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. É isso que importa. Não quem éramos naquela noite, mas quem escolhemos ser depois. De dentro do apartamento, eles ouviram risadas. As meninas haviam acordado e estavam cantando alguma música boba, desafinadas, mas alegres. Aquilo, Helena disse apontando para o som. Aquilo é tudo o que importa. Elas são felizes. Nós somos felizes, Rodrigo corrigiu. Todos os 4. E era verdade. Depois de anos de solidão, de luta, de carregar tudo sozinhos, eles haviam encontrado algo que nenhum deles estava procurando. Família. Não a tradicional, não perfeita, mas real. Construída não de sangue, mas de escolha, de bondade. Da decisão de ver além das diferenças e encontrar a humanidade compartilhada embaixo. Quando o Natal chegou novamente, quase um ano completo desde aquela noite fatídica, eles voltaram ao Shopping Norte Premium juntos. Todos os 4. As meninas correram à frente, apontando para a mesma árvore gigante, para o mesmo carrossel, para todos os lugares onde sua história começou. Rodrigo segurou a mão de Helena enquanto observavam suas filhas e sentiu algo se acomodar em seu peito. Paz. Finalidade. A sensação de que depois de anos vagando, ele finalmente havia chegado em casa. Podemos tirar uma foto aqui? Clarinha perguntou, apontando para o arco de bastão de doce onde Rodrigo havia esperado com ela naquela primeira noite. Claro, querida, Helena disse. Eles se posicionaram sob o arco, Rodrigo e Helena no meio, uma menina de cada lado. Um estranho ofereceu tirar a foto e eles sorriram para a câmera. Não sorrisos forçados ou poses perfeitas. Apenas 4 pessoas que se amavam, capturando um momento de alegria pura. Mais tarde, quando Helena postou a foto em suas redes sociais privadas, ela a legendou simplesmente: família. Não uma família tradicional, não perfeita, mas deles. E isso era mais do que suficiente. Porque às vezes os melhores presentes não vêm embrulhados. Às vezes, eles vêm disfarçados como momentos de caos, como erros que forçam crescimento, como uma criança perdida levando 2 famílias quebradas a se encontrarem. E às vezes, apenas às vezes, uma única escolha de ajudar um estranho pode abrir portas para um futuro que você nunca imaginou. Um futuro construído sobre bondade, perdão e a crença teimosa de que pessoas podem mudar, que amor pode crescer dos lugares mais improváveis. Que família é definida não por sangue ou circunstância, mas pela escolha de aparecer, dia após dia, para as pessoas que importam. Rodrigo olhou para Helena, para suas filhas, para a árvore de Natal girando com suas milhares de luzes. E ele soube, com certeza absoluta, que se pudesse voltar àquela noite 1 ano atrás, ele não mudaria nada. Cada momento doloroso, cada mal-entendido, cada lágrima, havia sido necessário para trazê-los aqui, para este momento, para esta família, para este lar que eles construíram juntos das peças quebradas de suas vidas anteriores. E quando Bela e Clarinha correram de volta para eles, segurando chocolates quentes e rindo sobre alguma piada interna, Rodrigo e Helena trocaram um olhar que dizia tudo. Nós conseguimos. Contra todas as probabilidades, apesar de todos os obstáculos, nós criamos algo lindo. A neve artificial começou a cair, poeira branca girando sob as luzes. As meninas estenderam as línguas para capturar os flocos, suas risadas misturando-se com as canções de Natal. E por um momento perfeito, tudo no mundo estava exatamente como deveria ser. E assim termina a história de Rodrigo, Helena, Bela e Clarinha. 4 almas que se encontraram no momento certo, no lugar certo, e descobriram que família não é definida por sangue ou dinheiro, mas pela disposição de enxergar o outro com bondade. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos veja não pelo que temos, mas por quem realmente somos.
A história nos ensina que pequenos gestos de bondade podem transformar vidas inteiras. Que julgar pessoas pela aparência nos rouba conexões preciosas. E que o perdão, quando genuíno, pode abrir portas para futuros que nunca imaginamos possíveis. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E não se esqueça de se inscrever no canal Ecos do Coração para mais histórias que provam que a bondade ainda existe. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, você nunca sabe quando um pequeno gesto de amor pode mudar tudo.